Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por conta desse nome, nós temos direito a chegar e entrar na presença do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso, e conquistar com Ele as promessas que Ele fez na sua palavra. Você conhece os céus? Você conhece os céus? Aí você fala, eu conheço, tem muitos céus, mas esse Celso é diferente. Esse Celso que nós estamos falando vai contar para vocês a reviravolta na vida dele por conta de crer, ter crido na palavra de Deus. Porque crer não é só acreditar. Ele creu, ele assumiu, ele mergulhou nas promessas de Deus e olha só o que aconteceu com ele. Vamos assisti-lo e voltamos já já. Meu nome é Celso Thiago Alves da Costa. E no início da nossa trajetória, minha mãe relatou para mim o tanto de momentos difíceis que a gente passou. Devido à vida financeira, ao fato de pagar aluguel, que era uma vida muito limitada. Uma ligação muito boa com a minha mãe. Ela é uma pessoa que ajudava muito a gente, motivava. Sempre que você via com um problema de situação de adversa, fui mandado embora, ela vinha com uma... Não, foi a melhor coisa você ter sido mandado embora, porque vai se abrir uma porta melhor. Tinha muito respeito pela minha mãe. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa para ela, já estava dentro de mim aquilo, Eu não ia suportar, porque ela ela falava isso pra gente direto, Pra mim, principalmente. Ela sempre foi uma pessoa que era muito assim, olha, vou te explicar uma coisa, você não quer fazer, Mas o dia que eu não estiver aí você vai lembrar. Eu amava jogar bola, eu gosto de jogar bola. Até hoje eu jogo futebol. Só que minha mãe, ela não entendia de futebol, ela era uma fã. Ela era uma pessoa que queria que o filho dela desse certo. Então ela deixava de fazer as coisas dela, de vender roupa, e ia me levar para os testes. Aí eu entrei numa categoria de base de um clube muito bom, que é o Nacional. De lá eu passei para um outro clube, que é o Corinthians. De lá eu fui para o São Paulo. E aí eu lembro que minha mãe ficou doente, e ela veio parar num hospital aqui da Praça Pan-Americana, que a gente tinha convênio. Quando eu descobri, a minha mãe estava sedada, sabe? Ela já estava há bastante tempo, sabe? E eles não queriam contar para mim, Minha irmã não queria contar. Porque minha mãe, minha mãe não ia gostar. Ela é uma pessoa que motivava as pessoas, como é que ela ia deixar isso chegar uma notícia negativa? Até porque meus irmãos tinham uma estrutura, Eu só tinha 19 anos ali. A gente era muito amigo. Doeu bastante. E eu lembro que ficou todo mundo na sala, ninguém falava uma palavra. Meu pai, meus 5 irmãos. Demonstrei o carinho que eu tenho pela senhora, por tudo que a senhora fez. Por mim, por todos os nossos irmãos.
Aí eu dei tchau pra ela. E quando eu dei tchau pra ela, ela levantou o braço e usou, acho que toda a força que ela tinha. O braço subiu e bateu na maca assim, ó, umas 3 vezes, sabe? E depois disso, poxa, toda vez que eu lembrava disso, doía, cara. Eu não tinha cabeça pra jogar bola. A verdade é que eu não conseguia mais jogar bola. A bola batia em mim, ela ia longe, ela sumia de perto de mim, sabe? Eu não tinha cabeça para jogar futebol. Eu era o titular, tinha mais 6 atacantes. Eu tornei o 6º. De primeiro eu tornei o 6º, porque o futebol, porque a minha cabeça não estava ligada no futebol, não estava concentrada. Você vive como uma maquiagem mesmo. Você mostra uma coisa por fora, que na verdade por dentro você não tem. Dentro de você mesmo não é aquilo que esplandece do lado de fora. Então ali eu comecei a viver na noite. Tinha casa noturna que eu ganhava camarote, bebida. Então foi daí que eu comecei. Só vivia na noite, bebendo, traindo minha esposa. Então você começa só a perder o sentido da vida. Então para mim ali mais nada fazia diferença. O declive foi muito grande, porque quando eu saí de jogador, eu fui trabalhar num Lava Rápido. Ali eu ganhava R$270 por mês para trabalhar de domingo a domingo. Já era uma humilhação. Porque você vê uma pessoa que teve em CD, que teve em rádio, que fazia programa, e depois você vê trabalhando no Lava Rápido, tava ruim a situação, né? E para ganhar R$270 ainda, aí melhorou um pouquinho, eu comecei a ganhar 500. Comecei a trabalhar numa pizzaria à noite de sexta, sábado e domingo. Comecei a fazer R$60 por noite. Pô, melhorou. Aí de motoboy eu passei a ganhar 1.200. Dobrou o salário e mais o dinheiro da pizzaria. Aí onde eu pagar 2, 3 prestações da minha moto, eu pagava uma só e o resto eu torrava bebendo. Aí eu não tinha um final de semana que eu tinha que trabalhar, eu saía na sexta e voltava na segunda-feira. Não mudava nada. Eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro entrava. Eu pegava o dinheiro e jogava ele fora. Era como se abrir o bueiro, pegar o dinheiro e jogar ali. Toda virada de ano era igual, mas teve uma que foi diferente. E às 6 horas da tarde eu recebi um convite. Vamos para uma festa? Falei, cara, não vou. Não, você vai. Não vou. Você vai. Então tá bom. Tá aqui sua latinha. E me deu uma latinha. Eu abri a latinha e comecei a beber. Na hora eu fui lá, já ganhava força. Já fui guardar minha moto. E na hora que eu tô guardando a moto, que eu nem ia avisar pra minha esposa, esquece que eu também não ia voltar. Era só esquece. Agora era só sei lá que dia. Tá bom. E eu fui guardando a moto, ela saiu pro lado de fora e falou, amor, aonde você vai? Falei, vou numa festa. Nossa, eu ia te convidar pra gente ir pra igreja. Pra gente passar a virada de ano na igreja. Passar uma virada de ano diferente. E eu falei pra ela, não dá. Ela, por quê? Eu falei, porque eu comecei a beber. Eu vou pra igreja bebendo. Eu tinha costume pra começar a beber, tinha que fazer o vira, né? Aí eu virei um cowboy primeiramente seco. Depois eu fiz um outro com energético e virei de uma vez. E fiz o terceiro e fui pra roda de samba, tocar samba. E comecei a cantar. E lá, me deu um estalo. Tum. Falei, nossa, não tô legal. Voltei lá dentro, fiz mais 2 doses. E voltei de novo pra roda de samba. Sentei de novo, fez tum. Falei, meu, que é isso, cara? Eu levantei, saí de lá, fui lá dentro, fiz outra dose, voltei. Os caras falaram, não vou tocar mais não. Não vou tocar. E dentro de mim falavam, rapaz, vai pra igreja. Parecia uma voz muito forte. Ela falava, vai pra igreja. Aí eu entrei no carro, fui embora, cheguei em casa, tomei um banho. Cheguei na igreja, tinha uma vaga lá atrás. Eu virei pro altar com os olhos abertos e falei, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Foi só isso. Com os olhos abertos, eu via todo mundo buscando com os olhos fechados para um lado e para o outro. Eu sem entender muita coisa, mas eu com o olho aberto falei, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Ali eu acho que foi minha primeira vitória. Voltei para casa 2 horas da manhã, eu estava indo dormir. Deitei, já foi um final de semana e uma virada de ano diferente de todas aquelas que eu já tinha vivido. Então, depois daquilo eu comecei o desejo de ir para a igreja. Eu comecei todos os dias para a igreja. Ali o pastor me ensinou o que eu tinha que fazer. Você vai pedir
primeiro perdão para sua esposa, mas falando a verdade em tudo que você fez. Eu falei para ele que não dava, porque tinha muita coisa que eu fiz que era muito difícil de se falar. Ele falou, você vai ter que falar a verdade, senão você não vai ter vida com Deus. Você vai se enganar. Ali já começou o meu primeiro sacrifício. Voltei para casa da forma que ele falou. Coloquei 2 pratos brancos, limpo, e comecei a falar para ela. Olha, eu fiz isso. E ali ela começou, os olhos dela a se encher de lágrimas, mas ela deixou com que eu falasse toda a verdade. Eu expliquei para ela, se deixa eu terminar. E se você quiser ficar comigo, depois de tudo isso, entenda que você vai ficar com uma nova pessoa, porque eu não serei mais aquela pessoa. Eu tomei uma decisão. Dali, ela decidiu que ia ficar comigo. Eu fui pedir perdão para as pessoas que eu tinha magoado, ou que eu tinha feito alguma coisa de ruim, ou que seja. Pedi perdão para cada pessoa e me batizei nas águas. Então a minha maior riqueza de tudo é o Espírito Santo. Então é tão forte que hoje eu vejo que eu sento com pessoas que são verdadeiramente ricas de dinheiro, mas que têm muito dinheiro, e eu sento ali para fechar um negócio e tudo, mas eles não têm a riqueza que eu tenho, o Espírito Santo. Eu não sei se você consegue entender. É tão forte que eu saio dali, eu continuo rindo. Se ele fala não, eu dou risada. Se ele fala sim, eu saio rindo. Foi Deus que fez essa transformação. Foi Deus que deu esse caráter, essa nova pessoa de uma índole não aceito o que é errado. Então o Espírito Santo entrando na minha vida, ele tirou aquele vazio, daquela dor de ver o braço da minha mãe levantar e cair, sabe? Ele tirou essa dor. Ele ressuscitou os meus sonhos. Ele me deu hoje ele me deu o que eu quero. Eu compro o que eu quero, sabe? Eu viajo também para onde eu quero. Então essa riqueza de detalhes que eu falo para você, de todas essas coisas, não se torna nada em vista do Espírito Santo. O meu casamento, eu costumo dizer que é o meu maior tesouro depois do Espírito Santo. É o meu casamento. Não é a empresa, sabe? Não é nada do que eu tenho. É o meu casamento. Eu aprendi a sacrificar. Eu até gosto de subir em cima da laje. Eu gosto de dormir os últimos dias no sereno, lá em cima da laje. Não preciso, sabe? Para mim, verdadeiramente, não pôr só dinheiro. Por verdadeiramente sacrifício e temor para com Deus. E o mais legal de tudo isso, que quanto mais luta aparece para mim, parece uma coisa, mais feliz eu fico. Que eu falo, agora Deus vai me honrar. Porque essas lutas estão chegando, é porque a minha bênção está muito perto. Sabe, é assim que eu me vejo. Eu passar e a minha esposa fala, por que você está rindo? Deu isso errado, vai arrebentar. O sorriso do Celso já fala por ele. Nem precisava falar. Só o sorriso, os seus olhos brilhantes mostram que Deus é com ele. Mas por que Deus é com ele? Porque primeiro ele é com Deus. Porque ele tem honrado a Deus, ao Senhor, o Senhor também o honrou. É fácil você ter a bênção do possuidor. É fácil você ser o possuidor das bênçãos de Deus, desde que você tenha coragem para colocar a fé em exercício. Essa fé que é aí dentro de você, essa fé que nasce com a gente. Se a gente coloca essa fé no Deus vivo, o Deus vivo vai se mostrar grande na vida da gente. Essa é a realidade. Olha só o que Deus fala para todas as pessoas, todo ser humano, para toda a humanidade, para todos os amaldiçoados, para todos os azarados, para todos aqueles que têm uma vida desgraçada. Olha só o que Deus fala para todas as pessoas, todo ser humano. Ele diz assim, roubará o homem a Deus? Quer dizer, pode o homem roubar a Deus? Vocês então me têm roubado. Ele diz assim, todavia vós me roubais.
e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Você sabe o que é o maior roubo que o ser humano faz de Deus? É o roubo da honra a Deus. Quando o ser humano deveria honrar ao Senhor em primeiro lugar, mais do que seus pais, seus filhos, seu marido, sua mulher, noiva, noivo, mais do que a sua própria vida, mais do que a sua própria cobiça, quando a pessoa colocar Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, como prioridade na sua vida e honrá-lo, obedecendo a sua palavra, então ele vai honrá-lo conforme ele tem prometido. Ele diz assim: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Por isso que com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, quer dizer, as nações no mundo inteiro têm roubado a Deus e por isso sofrem, são penalizadas com a maldição, com dinheiro que perdem. Eles perdem rios de dinheiro todos os dias, são julgados no esgoto, porque gastam dinheiro com remédios, gastam dinheiro com prejuízos, gastam dinheiro aos montes com os roubos, que também serão cobrados dos ladrões. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda a nação. Aí diz mais, ele continua falando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei todos, não é um ou outro, não são só os crentes, não, mas todas as pessoas, crentes ou incrédulos, não importa a sua religião, não importa a igreja que você frequenta, você tem obrigação de levar os seus dízimos e ofertas na sua igreja. Se é a igreja universal, é na igreja universal. Se é outra igreja, é na outra igreja. Seja lá, se você é católico, espírita, seja lá o que for. Se você honrar a Deus, ainda que você esteja no lugar errado, Deus vai honrar você, vai trazer para o lugar certo. Pode ter certeza disso. Por isso, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro é o banco que o povo de Israel tinha junto ao templo de Salomão, ao templo erguido por Salomão lá em Jerusalém. Então havia uma casa do tesouro, onde colocavam as riquezas que o povo trazia para a casa do Senhor, joias, objetos de ouro, pratas, pedras preciosas, ofertas, enfim, tudo era colocado ali na casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa do Senhor, diz o texto sagrado. E depois fazei prova de mim. Olha só, Deus fala de forma direta, Deus fala de forma objetiva. Você, talvez, todas as semanas, você tenha apostado no jogo do bicho, no jogo, na corrida de cavalo, você tem apostado na loteria, você tem apostado, enfim, em qualquer coisa qualquer tipo de jogo você tem apostado. Você não aposta na palavra de Deus. Por quê? Por que ao invés de você apostar nos jogos comuns, por que não aposta na palavra de Deus? Faz um teste. Faz uma prova com Deus, a exemplo do que fez o Celso. Ele provou a Deus, ele fez uma prova de si. Para a gente provar a Deus, primeiro a gente tem que provar a nós mesmos, é ou não é? A gente tem que provar primeiro o nosso eu, para que então possamos provar a Deus. E é isso que Deus pede: provai-me. Quando nós vamos provar a Deus, nós estamos provando a nós mesmos que cremos na sua palavra. Isto se chama honrar a Deus. Honrar a Deus em primeiro lugar. Ele diz assim: fazei prova de mim. Deus fala: aposte em mim. Faça uma aposta em mim. Fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal
até que não haja lugar suficiente para recolher. Então, isso é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Isso é mais do que ganhar na loteria. Sabe por quê? Porque você pode ser rico de dinheiro, você pode ter muito dinheiro, mas se você pega uma coronavírus e vai depender de médicos e remédios, às vezes o dinheiro não vai conseguir resolver o problema. É ou não é? Talvez você tenha um casamento fracassado, aliás, é o 6º casamento fracassado. Talvez a sua saúde seja debilitada. Talvez você seja depressivo. Talvez você seja uma pessoa triste, porque a sua vida não tem sabor. Sabe por quê? Porque você tem honrado mais os outros ou a si mesmo do que a Deus. Mas se você honrá-lo em primeiro lugar, então ele vai honrá-lo também. Ele vai honrá-la também. É questão de lógica, é questão de inteligência, é questão de raciocínio, razão. Se você é leal ao Senhor, honra ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo vai honrá-lo em primeiro lugar também. Toma lá, dá cá. E você vai dizer assim, bispo, mas, poxa, eu sou pobre, eu mal ganho para comer. Mas você não esquece de beber sua cachaçinha, usar drogas, não é? Usar o seu cigarrinho de palha. É ou não é? Você sempre tem um trocado para gastar com aquilo que não presta. Seja bebida, seja cigarro, seja vícios de drogas, seja balada, seja lá o que for. Você sempre tem um dinheirinho para gastar com aquilo que não traz nenhum benefício. É ou não é? Claro que é. Então, por que você não começa honrando a Deus em primeiro lugar? Então, você não precisa ter muito para honrar a Deus. Você apresenta a Deus os primeiros 10% do que você tem. Se for R$10, você tem R$10, apresenta a Deus o seu primeiro R$1, gasta com ele o seu primeiro R$1, coloque no altar dele, e depois você fala, agora eu quero ver se o Senhor é comigo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Agora, se você for com má intenção, se você quiser fazer a coisa do seu jeito, não vai dar certo. Tem que ser os primeiros 10%, as primícias. Tem que ser o primogênito. Sabe, Deus deu o primogênito dele para nós. E ele quer o nosso primogênito. O primeiro da nossa vida tem que ser colocado no altar. Tem que ser colocado no altar. Quando nós o honramos com os primeiros frutos da nossa vida, o primeiro louvor, a primeira honra, os primeiros frutos do nosso trabalho, as ofertas, quando nós o consideramos em primeiro lugar na nossa vida, não tem pandemia, não tem desemprego, não tem governo, não tem falta de ajuda do governo, não tem nada que possa impedi-lo de fazer de você uma pessoa próspera, abençoada, para a glória dele, para que todos vejam a glória dele na sua vida. E o caso do Celso Tiago foi assim. Ele é a glória de Deus por onde quer que vá. Por quê? Porque Deus o honrou uma vez que primeiro ele foi honrado pelo Celso Tiago. Faça isso, minha amiga. Prove a Deus na sua igreja, prove a Deus em qualquer lugar onde você vá. Faça uma prova com Deus. Dê o seu dízimo, os seus primeiros frutos, não é o segundo, não. Se você der os primeiros frutos para si próprio, para alguém, e pegar os 90% restantes e colocar na igreja, isso não é dízimo, Deus não vai aceitar. Porque não é o dinheiro, não é a quantia, não é o montante, não é o numerário. O que Deus quer ser é considerado o primeiro na sua vida. Se ele não for considerado o primeiro na sua vida, esquece. Não tem parceria com ele, não tem aliança com ele, não tem casamento com ele, então você vai andar sozinho, vai tentar
sobreviver com a força do seu próprio braço. Essa é a realidade. Vamos ver um outro testemunho. Esse testemunho também fala da grandeza de Deus. Procure ouvir bem, porque a pessoa fala, eu estava assim, veja como a vida da pessoa era antes de honrar a Deus. Eu passei por 2 falências consecutivas. Eu estava catando moeda para pagar uma passagem de ônibus, apesar da minha formação universitária. Meu nome é Tânia Diniz, eu sou empresária, atuo na área de Network Marketing. Antes de me tornar dizimista, eu tinha um problema seríssimo financeiro, porque eu passei por 2 falências consecutivas. Então, quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, eu estava catando moeda para pagar uma passagem de ônibus, apesar da minha formação universitária. Eu já tinha alguma experiência nos negócios, mas nada dava certo. O pouco que eu tinha conseguido, adquirir, os poucos bens, eu tinha já investido tudo, queimado tudo na tentativa de levar o meu negócio para frente. Então, estava numa situação realmente crítica, estava morando numa rua sem calçamento, os meus armários em casa eram caixas de papelão, ainda da mudança quando eu cheguei em Natal, e meus filhos usavam tênis com papelão na sola, porque estavam furados, e a rua sem calçamento, para não sair no sujar, meia de lama, eu botava ali papelão no fundo do tênis. E muito deprimida já, porque eu passei quase 7 anos, em sucessivas tentativas de fazer o negócio dar certo, e só cavando um buraco cada vez mais fundo. Então estava muito deprimida, meu casamento também não ia bem, porque eu e meu esposo, nós trabalhávamos juntos, então a gente estava os 2 muito deprimidos, muita dificuldade realmente financeira, e em todos os sentidos a vida não ia bem. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vim realmente pelo desespero, de não saber mais o que fazer, de buscar uma resposta de Deus para a minha vida. Naquele momento eu conhecia já tinha ouvido falar sobre o dízimo, mas eu achava que era uma coisa que você não tinha obrigação, que você mesmo tinha que administrar, que você não tinha que entregar para a igreja, não tinha que entregar para pastor. Se você quisesse, você poderia dar 10% para alguma obra de caridade. Eu tinha isso em mente, Mas eu aprendi a importância da fidelidade, Deus, ele dá muito mais valor à fidelidade do que à quantidade, Então, eu comecei a separar, e de lá para cá, nunca mais eu deixei de devolver o meu dízimo fielmente a Deus. Mas eu posso dizer que de lá para cá, isso mudou completamente. Deus, ele veio me abençoando cada dia mais. Hoje eu tenho negócios, o meu negócio expandiu por todo o Brasil, eu tenho negócios fora do Brasil. Hoje eu ajudo outros empreendedores a criarem seus próprios negócios. Eu viajo o mundo ajudando pessoas a desenvolverem seus negócios. No ano de pandemia agora, 2020, embora eu não pudesse viajar, o meu negócio cresceu mais de 60%. Comprei novos imóveis, hoje estou morando à beira-mar, em Ponta Negra, e foi um imóvel que eu sempre sonhei em ter, um lugar onde sempre sonhei em morar. Eu tenho hoje condições de dar também aos meus filhos, o melhor para eles viverem, o melhor para eles morarem também. Eu dei um apartamento para cada filho,
né, para morar. E a pandemia me fez trabalhar online, né? O Espírito Santo me deu estratégias para trabalhar nesse período de pandemia e, além de crescer mais de 60% em volume de negócios, eu criei muitos novos parceiros de negócios nesse período. Então, 2021, a tendência é que eu cresça ainda mais. Além de toda a bênção financeira, né, que eu tenho recebido através de obedecer, né, a palavra de Deus, eu tenho recebido a presença de Deus na minha vida. Eu tenho andado com o Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo na minha vida, trazendo paz, alegria, harmonia, união. Hoje eu tenho um casamento abençoado, uma família próspera, uma família abençoada. Eu tenho saúde, toda a minha família tem saúde. Nós vivemos num pedacinho do céu, né, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Meu nome é Tânia Diniz e eu aprendi que ser dizimista fiel é muito mais do que devolver que pertence a Deus. É ter a presença de Deus, é ter uma bênção completa em nossas vidas. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Graças a Deus. Está vendo, minha amiga e meu amigo? São testemunhos que mostram que o que está escrito na Bíblia acontece. Só isso. Se você crê, vai. Se você não crê, fica. Agora, uma coisa você tem que saber. Você não pode ignorar. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você. Não interessa se você merece, se você não merece. Quem merece diante de Deus? Quem? Mas aqueles que manifestam, que esboçam uma fé na palavra de Deus e obedecem, tomam atitude sobre essa palavra, então esses estão agora honrando a Deus. E com essa honra, Deus vai proporcionar-lhes aquilo que eles passam a merecer. Porque quando você manifesta a fé, você passa a merecer. Você sabia disso? Você sabia? Quando a gente manifesta a fé na palavra de Deus, quer dizer, manifestar a fé na palavra de Deus é você praticar aquilo que está escrito, obedecer o que está escrito. Quando você obedece aquilo que está escrito, então você passa a merecer. E passando a merecer, você pode cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu, que Ele vai honrar você. Faça isso. Ao invés de você ficar gastando tempo, dinheiro, jogando aqui, ali e acolá, tentando a sorte aqui e acolá. Não, faça você mesmo a sua sorte. Faça você mesmo o seu destino. É isso mesmo.
trace o seu destino através da sua fé inteligente, a sua fé capaz, a sua fé na palavra de Deus, não é na palavra do pastor, do bispo, quem quer que seja, é na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia velha, do jeito que ela tiver, empoeirada, leia lá, livro de Malaquias. Deus fala com todo som: vós me roubais, vós a nação toda me roubais. Ah, se essa nação, se o nosso Brasil não tivessem ladrões, não tivessem ladrões de Deus, porque dos homens a gente está cansado de ver e saber, mas ladrão de Deus, se não houvesse ladrão, o país seria outro. Agora, não precisamos uns dos outros, nós precisamos sim de crer na palavra de Deus. Se você crer sozinho, ainda que você esteja no deserto, você vai arrebentar, porque Deus vai honrá-lo no deserto, porque Ele é Deus, Ele é grande e glorioso. Vamos vê-lo outra vez, a grandeza de Deus nesse testemunho. Meu nome é Mônica, eu tenho 43 anos, eu sou gerente corporativa de uma empresa de informática. Eu me recordo que, há um tempo atrás, eu tinha muita raiva da igreja. Eu escutava críticas e eu não ia checar a fonte, nada. Eu simplesmente absorvia isso, acreditava, passava adiante e passava de uma maneira como que aquilo fosse verdade. Então, assim, uma época eu morei em frente a uma catedral que tem em São Paulo, ali em frente à Catedral João Dias. E nessa época foi antes da construção, né? E antigamente existia um mercado de atacado ali. E eu recordo-me que nesse mercado eu comprava bebida alcoólica nesse mercado. E aí teve uma época que a igreja, então, eu acredito, comprou o terreno, tudo, e foi construir a catedral. A minha raiva era tão grande da igreja, mas tão grande, que eu não enxerguei essa construção. Eu morava na rua de frente. E depois que construiu, eu lembro que tinha um movimento de carro natural, de entrada e saída ali para as reuniões. O simples fato de eu ver aqueles carros era motivo de descontrole geral de dentro do carro. Eu ficava dentro do carro, eu xingava, eu gritava, eu achava como se eu estivesse falando com as pessoas. Achava um completo absurdo aquelas pessoas estarem ali. Porque o que eu escutava era que a igreja era uma seita, eu escutava que o Bispo Macedo era ladrão. E uma coisa que eu paro para pensar hoje, se você me perguntasse como que era a feição do Bispo Macedo, eu não sabia. Naquela época, eu não sabia lhe dizer como que ele era fisicamente. Eu escutava que o Bispo Macedo era um ladrão. Eu ao menos sabia quem era o Bispo Macedo. E eu continuava passando isso para frente. Eu não raciocinava em relação a isso. E eu lembro que nessa época também eu não sofria só na vida financeira. Eu sofria na vida sentimental. A minha vida sentimental era realmente muito ruim. Eu bebia. Eu não era uma alcoólatra declarada, mas eu bebia. Então eu ia para os bares e bebia mesmo, assim. Voltava ruim para casa. Tinha vício de cigarro, né? Eu fumava um maço de cigarro por dia, mas quando eu bebia eu fumava 2. Eu dirigia embriagada. E fora isso, eu tinha uma das coisas que mais me entristeciam, assim, me deixavam em pânico, era a insônia. Só que chegou uma época que a única coisa que me acalmava para eu dormir era a programação que passava de madrugada da igreja. E aí, assim, no começo eu resistia, mas era incrível. Eu colocava um filme, alguma coisa para assistir, nada me acalmava. Quando eu colocava na programação da igreja, mesmo com aquele receio, mesmo sem querer admitir, aquilo ia me acalmando, ia me deixando, me fazendo me sentir um pouco mais segura. O medo diminuía, mas isso durou algum tempo, né? E eu lembro que, assim, se não tivesse a programação da igreja, aí que eu entrava em pânico, porque eu falava assim, meu Deus, e agora? Passado um tempo, eu sofrendo muito, muito, muito na vida sentimental. E não era só na vida sentimental, todas essas áreas, nada tinha se resolvido. Eu pedi ajuda para esse namorado, hoje ele é meu esposo. Ele era da igreja, ele se afastou, saiu por um tempo e foi quando eu conheci. E aí, num momento que ele teve um problema, que ele teve uma overdose, ele voltou para a igreja. E nisso ele terminou comigo. E a gente se afastou durante 3 anos. E aí, eu um dia de muito sofrimento, liguei para esse rapaz pedir ajuda. E ele me falou, olha, o que eu faço é frequentar a igreja e é o que você deveria fazer. Quando eu cheguei, eu lembro que assim,
eu comecei a ver algo diferente. A paz, primeiro dia que eu consegui dormir. Foi um alívio, gente. O que é uma noite de sono? Às vezes a pessoa não dá valor, mas, gente, uma noite de sono para mim foi... E se alguém conversa, por exemplo, com a minha família não imaginava o que eu estava passando. Os ensinamentos que me eram dados, o carinho que me foi... Eu fui acolhida. Eu lembro, uma coisa que é bastante interessante, eu lembro de antes, como eu criticava tanto o Bispo Macedo, e as palavras que ele fala, algumas reuniões eu assisti com ele, com outras pessoas, mas eu lembro que assim, às vezes eu escutava a rádio, aquilo ia me aliviando. Às vezes o Bispo Macedo falava lá na rádio e eu ficava em paz. Eu comecei a raciocinar. Se me perguntasse lá atrás se eu cria em Deus, eu ia falar assim, eu creio em Deus. Mas Deus para mim era um Deus distante, ele estava lá no céu, eu estava aqui na terra, eu sabia que ele existia e talvez ele pudesse me proteger. Era o máximo que passava na minha cabeça. E se alguém perguntasse para mim, você crê em Deus? Creio. Mas eu percebo hoje que eu não cria em Deus. Eu não sabia que existia um Deus que podia me ajudar tanto no dia a dia ali, sabe? Na vida diária. Eu me recordo que, assim, a base dos ensinamentos sempre foi falado sobre o Espírito Santo, que a gente devia buscá-lo em primeiro lugar, que a gente deveria valorizá-lo. E aí eu lembro que, assim, eu fui buscando e eu não sabia ao certo o que era o Espírito Santo. Eu sabia que eu queria, porque todo mundo que eu conversava, que falava assim, eu tenho o Espírito Santo, eu via que a pessoa ficava tranquila, ela estava em paz. Teve uma vez que eu me peguei olhando para o rosto de uma pessoa e eu fiquei parada, olhando para o rosto dessa pessoa por muito tempo. Porque eu não acreditava como o olho daquela pessoa brilhava e eu dentro de mim, assim, a pessoa conversando, e eu fiquei admirando, e eu falava assim, gente, de onde vem esse brilho? Existe um brilho no olho dessa pessoa que eu falei assim, meu Deus do céu, só pode ser Deus. Só pode ser Deus isso aí. Eu falei assim, eu não sei se dentro da minha inocência, dentro da minha fé, eu falei assim, meu Deus, eu quero que meu olho brilhe assim. Eu quero que seja assim, porque eu sei que isso daí é a tua presença. E aí eu lembro que eu saía perguntando para as pessoas assim, como que é ter o Espírito Santo? O que precisa fazer? E na verdade tudo ali era ensinado, que é através da fé, da meditação na palavra, da busca sincera, da gente realmente ter um desejo verdadeiro por Ele, da gente não colocar Ele em segundo lugar em nada, da gente não colocar nada em primeiro lugar, além dele. Então eu fiz propósitos, eu orei mais, eu busquei, e aquilo foi despertando cada vez mais o desejo. E um dia eu estava numa reunião de domingo e eu lembro que eu pedi a Deus assim, eu falei, meu Deus, coloca a mão na minha cabeça. Eu preciso do Senhor, eu preciso, é uma necessidade, eu não quero mais só ouvir falar, eu só ouvia, eu sabia que o Senhor existia, eu já sabia, eu conheci pessoas que tiveram contato, eu sabia que tinha um Espírito Santo, que tinha aquele brilho no olhar, tinha aquela paz, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso disso e eu quero isso. Eu não tem mais nada assim que eu possa colocar de prioridade, eu quero o Senhor. E aí eu lembro que eu falei nessa reunião assim, eu falei, meu Deus, coloca a mão na minha cabeça. Terminou a busca do Espírito Santo, eu senti uma alegria tão grande, mas além da alegria, foi a certeza, ninguém mais, se alguém chegasse naquele momento e falasse para mim, Deus não existe, eu falei, existe. Existe. É muito diferente. Quando eu saí da reunião, eu lembro que eu saí da reunião e a igreja que eu estava era de bastante movimento na rua. Eu saí, era uma vontade de abraçar as pessoas, e eu passei a olhar as pessoas com um carinho, uma compaixão muito diferente. Eu achava que eu gostava das pessoas, que eu ia tratar bem, mas é algo que vem de dentro, é algo que não é difícil de explicar. Não importava se ela fosse um bandido, não importava se ela tivesse, como eu, há muito tempo atrás, virado à noite na rua, e daí? Eu passei a enxergar essa pessoa com amor, querer ajudar. Na verdade, quando Deus prova que Ele existe para você, não tem mais quem tire isso. Eu me casei, né? Assim, hoje a gente mora num bom local, tem os carros, trabalhamos hoje na empresa, o esposo também tem a empresa dele. A gente já está aí tendo
algum direcionamento para a gente ter um segundo ramo de negócios. Então o Espírito Santo foi me dando essa direção. E eu sei que Ele vai me dar mais ainda. Eu sei que se eu continuar buscando a Ele, não com interesse de, mas Ele tem que me dar isso ou aquilo, não. O interesse nele, o interesse de estar mais perto dEle cada vez mais. Eu sei que Ele vai continuar me dando essa direção, porque o resto Ele vai acrescentando. É incrível, e acrescenta com paz, acrescenta com tranquilidade, acrescenta com direção. Então a gente começa a dar os passos certos. Foi na Igreja Universal que eu aprendi a ter essa direção, que eu aprendi a usar uma fé inteligente, que eu aprendi a raciocinar. É incrível, né? Parece que é óbvio, né? Você falou assim, eu tenho que raciocinar, mas para mim não era. Porque eu realmente não raciocinava direito em determinados assuntos. E hoje eu analiso melhor, eu penso melhor, e isso é ensinado na Igreja Universal. Então a Igreja Universal hoje para mim ela é muito importante. Eu não abro mão de buscar a Deus, primeiro de tudo porque foi na Igreja Universal que eu conheci a Deus. E esse Deus eu não vou abrir mão nunca mais da minha vida. O dia que Ele permite que eu vá embora, que eu morra, é com Ele. O Ministério do Espírito Santo é o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo, o que ele pode fazer e por que precisamos dele. Uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para, enfim, conhecê-lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo. Adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou pelo arcacenter.com.br com frete grátis para todo o Brasil. Já faz tanto tempo. Eu me afastei do Senhor. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance, eu quero tanto. Eu preciso tanto. Pai. É tempo de se reencontrar com Deus. Neste domingo, 30 de maio, o Domingo do Reencontro. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Deus abençoe. Vamos falar com Deus agora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu